Estas são algumas das melhores ferramentas que comprei e usei em 2024 ferramentas, são uma parte muito importante do que fazemos e escolher as certas faz uma enorme diferença no seu trabalho em madeira. E como muitos de vocês, já cometi erros, mas também encontrei algumas joias pelo caminho. Acho que achei uma ferramenta que vocês provavelmente nunca viram e ela é ótima. Mas não se preocupe, não vou apenas mostrar uma lista de ferramentas, vou realmente demonstrar porque elas são as melhores ferramentas deste ano. E se você for como eu, isso vai te ajudar a evitar cometer os mesmos erros de compra que eu cometi no começo, assim você vai economizar um dinheiro. Então, essa primeira ferramenta é uma ferramenta que todos vocês vão usar, provavelmente já tem, mas existem muitas opções e isso pode ser um pouco confuso. Como prometido no último vídeo, vou aprofundar esse assunto. Independentemente do tipo de marcenaria, às vezes é preciso esconder a cabeça de um parafuso. Agora, isso não é novidade, tenho certeza, mas existem várias maneiras diferentes de fazer isso, algumas melhores do que outras. Primeiro, os conceitos básicos. Ao usar um parafuso para unir duas peças de madeira, para melhores resultados, comece com um furo guia. Isso pode servir para alinhamento, evitar escorregões ou, mais provavelmente, impedir que a madeira rache. Da madeira em que você está parafusando ou para a qual está parafusando, e eu sei que, em alguns tipos de madeira, simplesmente colocar o parafuso sem um furo guia vai ajudar a cabeça a se afundar sem causar rachaduras. Mas, na maioria das vezes, esse não é o caso. É muito mais limpo e controlado fazer um rebaixo do que depender da força bruta. Então aqui estão as opções e o mais importante, os prós e contras de cada uma. Primeiro, use a broca grande para o furo da cabeça do parafuso, depois a menor para o furo guia. Dica: fure primeiro com a broca maior, depois use a guia menor. Com a broca Brad Point maior, fica mais fácil achar o centro com a guia. Se já fez de outro jeito, entende por que recomendo assim. O próximo é uma broca com escariador, usada após a broca comum para abrir um rebaixo cônico, onde a cabeça do parafuso se encaixa. Testei todas no último vídeo e garanto, esse modelo é o melhor para acabamento. O conjunto vem com 4 peças, oferece mais flexibilidade e custa cerca de £15. $17. Seguindo em frente, teremos que aceitar isso. Não existe uma recomendação que cubra tudo aqui, mas algumas são melhores que outras, como a broca de burring, em comparação com as outras. Eu diria que você precisa de uma dessas na sua caixa de ferramentas. Depois, vem a broca combinada. Ela une broca piloto e fresas de escariar em uma peça só. Você ajusta o comprimento da broca regulando este parafuso de fixação. Elas geralmente vêm em pacotes com várias peças, permitindo escolher o diâmetro da broca para o parafuso. Mas eu fui além e comprei este conjunto em uma caixa por $20. É de uma qualidade um pouco melhor e é bom ter um lugar para guardar. Acho que essas brocas combinadas são mais úteis quando o furo guia é tão ou mais importante que o rebaixo. Por exemplo, quando você está furando uma peça para outra, especialmente se estiver furando na ponta da madeira, e ainda mais se for na ponta de um compensado, porque aí a chance de rachar é muito maior. Mas se velocidade e repetibilidade forem os fatores mais importantes, assim como a consistência do rebaixo, então talvez você queira considerar essas opções. Essas são do mesmo estilo das outras, mas tem um anel no topo. Você o ajusta para definir a profundidade do rebaixo. Ao atingir a profundidade desejada, o anel toca a peça e com a broca girando, permanece imóvel. Isso é importante para não danificar seu trabalho. Infelizmente, tive ótimas experiências com um e péssimas com outro. Veja, a tendência. Um veio com a broca torta, endireitei e apertei o parafuso de fixação, mas ela entortou novamente. Não tive esse tipo de problema com a Amana. E sim, a Amana custa 43 libras, $42 nos Estados Unidos. Mas eu gastaria um pouco mais toda vez para ter uma qualidade superior. Para concluir, ambos funcionam bem. Você provavelmente usará os dois, mas se está começando, escolha um desses pacotes. Eles vão fazer tudo o que você precisa para começar. E então, talvez mais para frente, quando você decidir que esse é o hobby para você, aí sim faça um upgrade para coisas mais caras. Mas ainda não terminamos por aqui.
Todos os métodos que mencionamos até agora acabam não cobrindo a cabeça do parafuso ou cobrindo com massa, o que pode ficar com um aspecto meio plástico. Se você quiser ir um passo além, eu recomendo considerar o uso de cavilhas. Não esses. Para cobrir a cabeça do parafuso com uma cavilha, é preciso furar para encaixá-la. A primeira opção é usar a broca combinada e perfurar mais fundo. Mas o que eu prefiro é voltar ao que falamos lá no começo: broca grande, broca pequena. E ao fazer isso, a broca grande realmente cria um furo, perfeito para uma cavilha, e se você quiser ir um passo além, uma broca Forstner faz isso de forma mais limpa. Mas não recomendo cavilhas compradas prontas na loja. São ótimas para encaixes, mas não têm acabamento tão limpo quanto cavilhas próprias para tampar. Sugiro comprar uma barra de madeira longa e cortar no tamanho desejado, ou economizar mais para fazer as suas próprias. E para isso, você pode querer usar estes aqui. Estes são cortadores de cavilha. Um conjunto desses vai te custar 12 libras, 15 dólares. Ganhei esses de graça de um de vocês. Obrigado, Miguel. Eles são ótimos numa furadeira de bancada e também funcionam bem na manual. Mas é preciso deixar boa margem para erro e usar bastante madeira. Mas com esses, você pode usar o mesmo tipo de madeira para esconder a cabeça do parafuso, ou até mesmo uma madeira diferente e contrastante para destacar o acabamento. Você pode usar o topo da madeira ou o lado, a escolha é sua, mas se você gosta desses, vai adorar esses aqui. Estes são cortadores de tampão autocentralizantes com ponta que guia o corte e evita que deslizem na madeira, diferente dos outros. Eles ainda afunilam o tampão para garantir encaixe perfeito. Claro, fica um pequeno furo no tampão onde ele se centralizou, mas se você já deixou o tampão exposto, por que cortaria essa parte? 34 libras. 33 dólares e eles são importados dos Estados Unidos. Por isso, precisamos ter um pouco de cuidado. Use uma broca Forstner ou outra que faça furos compatíveis com cortadores de tampão, seja imperial ou métrico. Para poupar você de procurar por isso para testar por conta própria, coloquei um link na descrição. Me diga o que você acha. E não vamos esquecer, já que estamos nessa época do ano, por esse preço, esses itens são um presente especialmente bom e interessante. Só uma ideia. Essa foi uma sessão longa, o resto, prometo, não vai ser tão longo. Ei, já que estou aqui, só confere se você está inscrito. Obrigado! Recentemente, acabei de concluir um projeto com madeira de palete e isso me fez comprar as próximas 2 ferramentas. Veja, quando você usa madeira de palete ou madeira reaproveitada de qualquer tipo, você realmente enfrenta alguns problemas. Um deles é o enorme esforço necessário para tornar a madeira utilizável. E o segundo é, bem, o risco de danificar suas ferramentas. Sobre o esforço, não posso ajudar. Esse é o preço da madeira grátis. Posso ajudar a proteger suas ferramentas contra metais ou fixações escondidos na madeira. Muito simples. Pegue um desses. Achei que isso seria mais legal, mas não foi. Peço desculpas, isto é um detector de metais portátil. Eles vêm em diferentes formas e tamanhos. Descobri que esse modelo funcionou melhor para mim e custou só 18 libras, ou acho que são 16 dólares nos Estados Unidos. Pode parecer muito, mas veja quanto custa para você substituir as lâminas da sua plena, desengrossadeira, ou uma lâmina da sua serra de bancada. Assim, não parece um grande investimento. Mas não se deixe enganar pelo marketing desse aqui. Ele não vai te ajudar a encontrar tesouros enterrados, mas para pregos e outros fixadores, isso funciona muito bem. Agora, alguns de vocês vão dizer que poderiam usar um ímã forte para encontrar qualquer fixador deixado na madeira. E, bem, vocês estariam certos. Porém, ao cortar toda a profundidade da madeira em uma serra de bancada, o ímã pode não localizar fixadores no centro da peça. Esses podem te surpreender se não tiver atenção. A próxima ferramenta que comprei para este projeto é, na verdade, 2, usadas para resolver um problema. Isso também serve como um bom conselho geral. Se você vai trabalhar com madeira de palete, sua serra de bancada é praticamente essencial. E ela vai ser entregue para você com uma lâmina padrão. A minha veio com 24 dentes e duvido que essa lâmina padrão fique muito tempo na sua serra de bancada.
Existem muitos vídeos detalhados feitos por marceneiros mais experientes do que eu sobre lâminas de serra de bancada, e eu recomendo que você faça sua própria pesquisa. Mas, para mim, é o seguinte. Resumindo, basicamente existem dois tipos de cortes que você geralmente vai fazer na sua serra de bancada. O corte longitudinal, acompanhando o veio da madeira, e o corte transversal, atravessando o veio. O corte longitudinal requer lâmina com menos dentes para remover mais resíduos. Já o transversal exige lâmina com mais dentes. Minha lâmina de 24 dentes é ideal para madeira bruta, que pode conter fixadores de metal não visíveis, sendo usada apenas para esse fim. Então eu comprei duas para mim. Primeiro, eu queria aquela lâmina para o dia a dia, uma que fosse considerada boa para todo tipo de uso. E pelo que eu li, a maioria das pessoas diz que uma contagem de dentes entre 40 e 50 é o que você precisa para isso, pois assim você chega em um ponto ideal onde consegue lidar tanto com cortes longitudinais quanto transversais. Agora, essa é a mais cara das duas que eu comprei. Essa é uma lâmina Freud de 40 dentes e vai custar 43 libras. 45! É caro, mas será minha lâmina diária. Também queria uma que deixasse ótimo acabamento no compensado. Assim, eu a trocaria no início do projeto e não precisaria trocar até o final. E para isso, estou testando essa lâmina de 60 dentes, relativamente barata da Sexton. Aqui no Reino Unido, eu paguei 17 libras por essa lâmina. Para vocês aí nos Estados Unidos, existem muitas marcas que vocês podem escolher. Vou deixar um link para um bom exemplo. Na verdade, essa lâmina funcionaria muito bem em cortes transversais. Mas como a lâmina multiuso já faz um bom trabalho nisso, ela vai ficar guardada na gaveta por enquanto. Uso apenas compensado, então duas lâminas cobrem todas as necessidades. Antes de comprar a lâmina para a serra de bancada, verifique o diâmetro compatível com sua serra. São todas diferentes, mas prometi muitas demonstrações. Então vamos resumir isso com um teste rápido. Para testar o acabamento das lâminas, mantive tudo simples. Coloquei as 3 lâminas e fiz 3 tipos diferentes de cortes. Primeiro, um corte longitudinal, depois um corte em compensado e, por último, um corte transversal. Primeiro, ao analisar o corte transversal, é difícil ver nos resultados, mas é possível sentir. O acabamento com lâmina de 24 dentes ficou áspero. A lâmina de 60 dentes ficou muito lisa, mas o que me deixou feliz foi que a de 40 dentes ficou quase tão boa quanto. Em um corte longitudinal no pinho, a lâmina de 24 dentes deixa várias marcas. A lâmina de 40 dentes está longe de ser perfeita, mas é boa, e com compensado, nada se compara à lâmina de 60 dentes. A lâmina de 40 dentes é razoável, mas acredito que, ao perder o fio, a 60 dentes mostrará seu valor. Agora, uma coisa em que todos podemos concordar é que nenhuma oficina é totalmente livre de poeira. Eu vejo a extração de poeira como um sistema de 3 fases na fonte. No ar e no seu rosto. Se você cuidar dessas 3 etapas da melhor forma possível, estará se dando a melhor proteção. E é sobre a terceira opção que eu quero falar neste vídeo. Para o seu rosto, você precisa de uma máscara. Na verdade, você precisa de 2. Eu certamente não confio nessas aqui, nem nessas aqui. Você precisa ter uma boa vedação ao redor das bochechas, do queixo e do nariz. Para testar o ajuste, coloque a mão na saída de ar e expire com a máscara no rosto. Se não conseguir tirar a máscara do rosto, o ajuste está bom. Se conseguir, reajuste. Tenho essa máscara para poeira. Eu comprei porque é barata, confortável, mas é eficaz e meus óculos não embaçam. E isso é importante porque é um ótimo sinal de que o ar não está escapando ao redor do nariz. Como disse antes, tenho essa segunda máscara, pois esta é quase inútil contra fumaças, coves e substâncias liberadas como vernizes. Então, uma para a poeira, outra para o resto. A máscara para poeira custa 21 libras, 28 dólares, e minha segunda máscara custa 18 dólares, 19. Existem várias marcas, vou citar as 2 que uso abaixo. Então, pelo menos depois de você fazer sua própria pesquisa, você pode decidir se essas são as melhores para você. Vamos seguir no tema do pó por mais alguns minutos.
Mesmo coletando o pó na fonte e no ar, ao lixar, ainda será preciso lidar com o pó fino. Remover da superfície antes de aplicar o acabamento. Eu até costumo remover entre as lixas quando estou trocando elas. O que eu costumo fazer é aspirar o grosso do pó e depois passar um pano pega-pó. E eles funcionam muito bem. Já recomendei antes, mas eles têm suas desvantagens. Pode ficar um resíduo bem leve na madeira por causa do pano, e depois que você cobriu toda a área do pano, pega pó com poeira. Eles não são reutilizáveis e esse custo pode aumentar. Então eu pesquisei, assisti alguns vídeos e encontrei panos de microfibra. Queria saber se funcionavam tão bem quanto um pano pega-pó, então testei. Como você pode ver, eles são tão eficazes quanto um pano pega-pó, mas podem ser lavados e reutilizados. Mas se você tem as mãos ásperas, vai descobrir como é a sensação do velcro. Ai! Elas estão ainda melhores agora. A próxima ferramenta, por ser manual, não terá extração de pó acoplada, mas não se preocupe, que eu acredito que todo marceneiro que usa ferramentas elétricas também deveria ter. Quero dizer, essas são boas, cada uma pode remover madeira de forma muito eficaz e eficiente. E além disso, elas deixam um acabamento muito bom, mas a eficácia delas não chega nem perto dessa fera. Esta é uma lima Shinto de estilo japonês, e é de longe a minha maneira favorita de modelar madeira rapidamente. Ela tem limitações, vamos falar disso em breve. A superfície de corte da lima tem uma malha parecida com lâminas de serrote de dentes grandes, com um lado grosso e outro ainda mais grosso. A primeira surpresa é a rapidez com que ela remove a madeira, seguida pelo ótimo acabamento que proporciona. Existe um verdadeiro prazer em usar ferramentas manuais, mas algumas realmente exigem bastante prática para aprender. Não é o caso desta aqui. Todo o prazer, todos os resultados, sem nenhuma frustração. E por 20 libras ou 19 dólares, nem é tão caro assim. A limitação, no entanto, é que ela só pode ser realmente usada em superfícies planas ou em curvas convexas, ou seja, externas. E isso se deve à superfície plana com a qual você está trabalhando. Então, curvas internas não são possíveis. Portanto, mantenha algumas dessas para essas situações. Encerrando aqui com uma ferramenta diferente. Não chega a ser uma recomendação, é mais um. Você pode se quiser e não está errado se fizer isso, mas não precisa e tudo bem também. Isso faz sentido, certo? Bem, deixe-me explicar. Outra daquelas ferramentas que todo marceneiro precisa é um formão, ou melhor, alguns. Não me refiro a estilos diferentes, a menos que vá cortar manualmente, fazer encaixes ou algo mais especializado. Eu acredito que o marceneiro médio vai usar 3, talvez 4 formões de tamanhos padrão diferentes. Eu tenho o de 25 milímetros, um de 10 milímetros e um de 6 milímetros. Mas eu não comecei com esses belos formões Narex Richter, esses belos Narex Richter, Richter, belos formões Narex Richter, belos formões Narex Richter. É realmente difícil dizer formões Narex Richter. Não comecei com eles. Recomendo esse upgrade mais adiante. Se você está começando, pode aproveitar bem qualquer formão que encontrar. Esses aqui custaram 5 libras cada no supermercado. Eles deram conta do recado? Claro, sempre vai haver elementos de prós e contras. Os formões mais baratos provavelmente serão feitos de um aço de qualidade inferior, então eles simplesmente não vão manter o fio por muito tempo e vão perder o corte mais rápido. Mas na verdade, se você está começando e compra um conjunto de formões baratos, bem, isso significa que você vai acabar afiando mais vezes. E afiar é definitivamente algo na marcenaria que você precisa praticar e aprender. Então formões baratos também têm um benefício em outros aspectos. Então acho que o que estou dizendo é que você não precisa desses no começo.
Mas quando você chegar ao ponto em que sentir que quer fazer um upgrade do que está usando, esse é um bom caminho a seguir. Você pode comprá-los separadamente ou em conjuntos de 5 ou 6 por cerca de 30 libras ou 40 dólares cada. A qualidade do fio que consigo obter neles e quanto tempo dura, isso foi o que me conquistou nesses aqui. Mas, sinceramente, se seu orçamento está apertado, pegue o que puder e aproveite ao máximo. É um jeito estranho de terminar o vídeo. Espero que essa mensagem fique clara em tudo o que recomendo para você. De brocas escariadoras a limas e formões, até qualquer ferramenta na sua oficina, você não precisa comprar a coisa mais cara. Centenas de pessoas como eu no YouTube compartilham o que funcionou para nós, e muitas recomendações acabam sendo mais caras do que outras opções disponíveis. O fato é que você pode se virar com qualquer ferramenta que faça o trabalho nas suas mãos. Pratique com o que você tem. E só quando você puder pagar por isso, ou, mais importante ainda, quando você realmente precisar daquela ferramenta para realizar um trabalho específico. Bem, provavelmente esse é o melhor momento para comprá-la. A coisa mais importante na marcenaria que você deve lembrar é simplesmente começar a fazer. Sei que pode soar superficial e já me perguntaram várias vezes sobre o nome do canal. Ele não foi criado para esse fim. Você quer ir para a sua oficina e simplesmente pegar suas ferramentas e fazer algo sem nenhum plano. Meu objetivo com esses vídeos é inspirar pessoas a criarem e a descobrirem o amor pela marcenaria que encontrei. E é isso que eu realmente quero dizer quando falo para simplesmente começar a fazer. Este pode ser o último vídeo de 2024, mas haverá um vídeo de retrospectiva do ano saindo em janeiro. Então, não vou me aprofundar muito agora. Tudo o que vou dizer é que nada do que acontece neste workshop aconteceria sem você. Eu sei disso e quero que você saiba que eu sei disso, mas mais do que isso, seja esse o primeiro vídeo que você assiste ou o 80º, eu quero que você saiba disso. Eu agradeço cada visualização, cada inscrição, cada comentário, cada demonstração de apoio, mas eu realmente aprecio você de verdade. Obrigado de mim e dos meus para você e os seus. Desejo felicidade e saúde em tudo o que você fizer nesta época do ano. Feliz Natal e obrigado!